algum tempo, nós temos feito aqui uma caminhada dos nossos artigos de fé. A igreja adotou estes artigos que foram, de certo modo, estabelecidos em 1833, num encontro que houve em New Hampshire, nos Estados Unidos. E nós temos procurado seguir estes artigos de fé. O primeiro que nós vimos foi acerca das Escrituras. Nós somos chamados o povo da Bíblia, o nosso chão. Não é a tradição, é a palavra de Deus. A tradição vem da Bíblia e não a Bíblia da tradição. Nós temos um chão. Depois nós vimos acerca do Deus, o Deus trino, o Deus verdadeiro, o Deus criador. Essa semana passada nós recebemos aí um WhatsApp do Dr. Adalto Lourenço, em que ele faz algumas características de 3 em 1 do Deus Trino, dizendo que ele fez a assinatura dele em todas as coisas que ele criou. 3 em 1. Você vai encontrar muito no universo. Por exemplo, comprimento, altura e largura. 3 em 1. A realidade do nosso espaço. Sólido, líquido e gasoso. 3 estados da água. 3 em 1. Quem que me ajuda mais? Na música. Ritmo, harmonia e melodia. 3 em 1. E ele cita alguns, eu não estou me lembrando aqui a todos, mas a ideia de que há na matéria, próton, elétron e nêutron. Dentro do conceito mais os 3 conceitos dos Quakers, 3 em 1. E ele vai mostrando que há uma assinatura da Trindade Criadora em tudo que existe. Há um Deus Criador. Depois nós vimos acerca da queda do homem. O homem, ele caiu. E caiu totalmente. Não caiu uma parte e outra não. Ele é um bicho caído. Está com a barriga no chão, essencialmente em todas as áreas. É uma queda total. Depois nós vimos acerca da salvação de Deus. A salvação é inteiramente pela graça. Aí fomos para acerca da justificação da obra da cruz. Acerca da gratuidade da salvação. Da graça da regeneração. Do arrependimento e da fé. Do propósito da graça de Deus. Acerca da santificação, da perseverança dos santos, da concordância da lei com o Evangelho, de uma igreja evangélica foi a última, e hoje, acerca do batismo e da ceia. E ainda faltam mais 4. O descanso, o dia do descanso do cristão. Nós vamos tratar isso no próximo domingo, que é um assunto muito interessante. Satanás acabou mexendo nesse assunto hoje. A igreja vai fazendo do dia do descanso qualquer coisa. Do governo civil, dos justos e dos ímpios,
e acerca do mundo vindouro, que é o último, será no dia 8 de outubro. Aí nós terminamos os artigos de fé e esperamos fazer um livro com eles e depois um MP3 aí, um negócio para gravar todas elas e cada membro da igreja poder receber esse material e cada pessoa que vá chegando nova passar por isto, porque a gente tem que ter um leito, cada um tem o seu leito. A igreja presbiteriana tem o seu, a metodista tem o seu, a Assembleia de Deus tem o seu, a católica tem o seu leito, nós temos o nosso. E a gente precisa firmar naquilo que nós cremos, respeitando os outros, mas temos a nossa maneira de entender as coisas. E hoje a gente vai falar um pouco rápido acerca do batismo e da ceia. A Bíblia fala de algumas doutrinas como sendo ensinos elementares ou ainda os fundamentos da fé. Por exemplo, em Hebreus capítulo 6, verso 2, a gente diz assim: o ensino dos batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. A Bíblia chama isto de doutrinas ou ensinos elementares, primários, ABC. Isto faz parte do ABC da fé. O termo batismo é visto aqui no plural, e isto evidencia mais do que um tipo de batismo. O vocábulo batismo no grego tem a ver com a imersão ou a inclusão, mergulho de alguma realidade dentro de um ambiente. Quando se coloca uma peça de metal na fornalha, disse que esta peça foi batizada no fogo. O feto na barriga da mãe encontra-se batizado no ventre. A semente de damasco está batizada no pomo. A roupa a ser tingida na tina com o corante está batizada no líquido, tingindo e assim vai. Você pode usar, aliás, a palavra batismo, ela é utilizada pela primeira vez no grego com a ideia de colocar a água, a roupa, dentro de uma tina. Isso lá pelos pré-socráticos. Essa palavra aparece na língua grega como sendo você colocar a roupa dentro de um lugar que você está tingindo, colocando. Aqui alguém já usou tingir roupa? Os mais, não vou dizer os mais antigos, não, mas é a turma mais da roça, mais da experiente. Há vários batismos nas Escrituras. O primeiro deles é o do povo de Israel sendo batizado na nuvem e logo depois no Mar Vermelho. Nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2, tendo sido batizados, todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Este batismo é um sinal visível da libertação do povo de Israel do Egito e tem um apelo à desconstrução de uma cultura. Durante mais de 400 anos, o povo de Israel foi escravo de um sistema opressor idólatra.
e agora estava sendo liberto. O batismo do mar fala de modo claro dessa passagem de uma cultura tirana para o cultivo com Javé. Evidentemente que o batismo no mar é uma figura, porque nós temos uma multidão aí comparável com a cidade de Curitiba, mais de 2 milhões de pessoas, do lado egípcio do Mar Vermelho, e que precisava passar para outra banda. Moisés, com um cajado na mão, chega ali na frente, e ele está meio preocupado, ou vamos dizer assim, pressionado, porque Faraó vinha atrás com as suas bigas, com os seus cavalos e as suas armas de guerra. E Moisés fica assim meio perplexo e o Senhor diz assim: por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marchem. Mas marcha para onde, Senhor? Atrás tem um exército de Faraó, na frente o mar. Como é que eu vou fazer? Toca na água. Aquele cajado que foi a coisa que Deus deu a Moisés, mandando tirar as sandálias. Ele só ficou com um cajado. Ele ficou como um pastor no Egito. E pastor no Egito era a pior classe que existia. E agora o mar se abriu. Mas como que ele se abriu? Da largura deste terreno? Quanto tempo passaria aquele povo durante uma noite? Segundo um general americano, me esqueço o nome dele agora, ele é um general de guerra. Ele fez um cálculo, contando a meninada e a velhada, que anda mais devagar, para passar aqueles mais ou menos 20 e poucos quilômetros de largura naquela altura, precisaria ter aberto pelo menos 5 quilômetros de extensão. Então, um negócio que a gente fica lendo Bíblia com a compreensão do quarto onde nós estamos lendo a Bíblia. O nosso horizonte é aquele ali onde estamos só nós lendo a Bíblia e a gente pensa, e esse povo todo? É bom, de vez em quando, a gente ser despertado pelos irmãos que estudam a Bíblia, para que eles nos mostrem o perrengo que Moisés enfrentou com aquele povo. Porque ser pastor, por exemplo, de uma igreja de 100 membros, é diferente de ser pastor de uma igreja de 1000 membros. E ser pastor de uma igreja de 1000 membros é bem diferente de ser pastor de um grupo de quase 3 milhões de pessoas. Pensa bem. Londrina tem 600 mil? É menos de um terço do que era o povo de Israel que saiu. Só homens acima de 18 anos em Israel eram mais de 600 mil. Agora, mulher e criança e velho, aí cresce o negócio. E o povo de Israel tinha uma vantagem, morria sempre velho, por causa do problema da ablução, eles se lavavam. Todas as pessoas que se lavam muito têm vidas mais longas,
porque pegam menos bactérias. Então eles tinham esse hábito. Então é um dos povos que tem mais vida longa na história. Agora, eles tinham que mudar de uma cultura para outra. Aquele batismo representa uma mudança cultural. Eles estavam saindo de uma civilização onde havia não sei quantos centenas e milhares de deuses. Todas aquelas pragas tinham a ver com deuses, de mosca, de rã, de sangue, tudo tinha a ver com deuses, com a forma da cultura egípcia, e Deus estava quebrando aquelas ideias idólatras e desenvolver um relacionamento com Deus, com Jeová. Porque é dali para frente que ele começa a se revelar como Jeová, como o eu sou, como aquele que se manifesta e se revela com as pessoas. A Bíblia também fala de vários outros tipos, como nas águas, na morte de Cristo, no corpo de Cristo, isto é, na igreja, no Espírito Santo, no fogo ou no sofrimento. Todos estes batismos mostram a inclusão de alguém em alguma realidade. Alguém que foi batizado em Cristo foi batizado na sua morte. Alguém que foi batizado na igreja foi batizado, faz parte do corpo de Cristo, é batizado no corpo de Cristo. Quem é batizado nas águas é mergulhado nas águas. Quem é batizado no Espírito Santo é colocado nele e ele em nós. É uma ideia de infusão, não confusão. Vamos examinar aqui agora o nosso artigo de fé sobre as ordenanças de Jesus na base de sua cronologia. Acredito que o primeiro batismo na fé cristã se encontra na cruz, juntamente com Cristo. Todos os pecadores eleitos por Deus foram batizados na morte de Cristo. Nós lemos aqui em Romanos 6:3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Você preste bem atenção que ele chama aqui de batismo em Cristo Jesus. Não é batismo nas águas. Não é batismo aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas. É o batismo em Cristo Jesus, que é o batismo na sua morte. É onde todos os crentes foram batizados. O batismo na morte com Cristo é um atestado cabal de fé de que alguém foi plenamente justificado do pecado. O pecado é a causa essencial da morte, e a morte para o pecado é o único e definitiva proposta de justificação do pecador. Porque quem morreu está justificado do pecado. Certa ocasião, aqui a gente pergunta, quem morreu? Todos? Todos quem? Todos os que creem, eu sei. Mas certa ocasião eu fui chamado para atender uma senhora aqui na cidade, e ela estava com depressão. E quando eu cheguei lá, ela estava sentada numa cadeira de balanço. A filha me apresentou, que é o meu amigo, o pastor Glênio. Ela deu uma olhada assim, baixou a cabeça e ficou balançando. Aí eu comecei a conversar com ela, dona Cidinha, como vai a senhora, papapá. Ela não deu a mínima. Era um mosquito, seria muito mais presente. Eu tentei falar com ela algumas coisas, não consegui. Liguei para cá, irmão Jorge, era George Crane Smith,
era o secretário da igreja nessa ocasião, eu liguei, irmão Jorge, por favor, suspende o que eu tenho que fazer, porque hoje eu tenho um ministério aqui. Pedi à moça, a senhora, moça não, porque fazia, só de casa ela já tinha 50 anos trabalhava na casa, então não era moça. Era já uma senhora que era a governanta da casa. A senhora tem uma cadeira de balanço parecida com esta? Ou tem, então me traz aqui. Me arranjei a cadeira de balanço, botei a cadeira de balanço em frente dela e ela balançava para lá e eu balançava para cá. Um para lá e outro para cá. E ali ficamos por mais de hora, ela balançando e eu também. De repente ela levantou-se, foi até o quarto e trouxe do quarto um crucifixo, aproximadamente uns 80 mais centímetros, 90 centímetros de prata, bem pesado, e colocou o crucifixo em cima do meu colo. Eu olhei o crucifixo, devia pesar mais de 5 quilos, era prata pura aquilo ali. Negócio robusto, consistente. Eu disse, dona Cidinha, mas que coisa, que obra de arte mais bonita. E a primeira vez, o senhor gostou? Eu disse, eu achei muito bonita essa obra de arte. O senhor gostou? Gostei muito, como obra de arte muito bonita. Mas o senhor gostou? E ela repetiu isto, e eu fui dizendo, e eu disse, mas dona Cidinha, esse negócio aqui está errado. Ela diz, o quê? Cabeça. E o que é que tem a cabeça? Essa cabeça aqui não está certa. O que é que tem com a cabeça? Dona Cidinha, vamos imaginar aqui que eu vou andando na rua com o seu filho. E aí eu mato uma pessoa. E a polícia vem, pega seu filho e prende. Não é justo. Eu digo, por que não é justo? Não, o senhor é que é o criminoso. Pois é, eu sou o criminoso. E seu filho é preso? Isso é justo? Não é. Pois é, foi o que fizeram com Jesus. Jesus tinha pecado? Não. E por que ele morreu? Quem é que tinha que morrer? Aí ela disse, é o senhor. Eu digo, sou eu que tinha que morrer. Sou eu que tinha que morrer. Mas tinha mais gente junto. Tinha que ter. A senhora também. A senhora é a pecadora, eu sou o pecador. E nós precisamos ser batizados em Cristo. Para morrermos em Cristo. Obrigado, filho. Aí ela disse, e por que nunca me disseram isto? Eu digo, isso aqui tem um dedo maligno, que diz que o Deus deste mundo, deste século, cegou o entendimento. E depois que nós falamos, eu disse, a senhora tem uma Bíblia? Ela disse, tenho. Eu digo, então pega a sua Bíblia lá. Ela me traz uma Bíblia Barça, aquela bibliona grande, toda cheia de pó, com ácaro até onde não podia mais. Eu tive que bater aquilo, chega a sair assim. Aí fomos texto por texto. Eu não queria ler na minha Bíblia, quero ler na sua. Vamos lá, olhando. A nossa inclusão, o nosso batismo em Cristo. Aí depois de um certo tempo ela virou e disse, eu creio no que está escrito da palavra de Deus. Eu disse, bem, eu nunca mais vou na minha igreja. Mas eu também não vou na sua. Eu disse, a senhora acaba de dizer 2 besteiras aqui sem tamanho. Ela disse, o que foi que eu disse? A senhora falou, minha igreja e sua igreja. Nem a senhora tem igreja, nem eu tenho igreja. Só quem tem igreja é Jesus. A senhora está falando bobagem. Ela disse, pois é, que a gente fica ignorante, não sabe falar. E aí a depressão dela começou a ir embora, porque ela já começou falando e contando história, falando e falando. E até morrer eu frequentei essa casa. E essa senhora
morreu crendo que ela foi batizada em Cristo. Ela nunca veio aqui e nunca mais foi na igreja dela. Mas ela ficou em Cristo. Isto que se chama batismo em Cristo. Cremos que para justificar o pecador, Jesus teve que assumir os pecados dos pecadores, bem como fazê-los participantes do seu sacrifício, para que... deixa eu parar aqui, que eu tinha esquecido. Eu disse, e a cabeça? Eu disse, se eu fosse a senhora, eu mandava cortar aqui, e botar a sua cabeça no lugar desse crucifixo. Para toda vez que a senhora olhar para ele, dizer assim, quem está naquele lugar sou eu. Ela disse, eu só não vou fazer isso porque isso foi um presente do meu pai para minha mãe e eu herdei isto. Meu pai benzeu isto na cripta de Santa Mônica pelo Papa. É um desses bentos, eu não sei se é Bento XIV, Bento XIII, um bento que benzeu lá o negócio. E ele disse, mas eu vou fazer, mas eu vou botar um retrato bem na frente. Um retrato meu. Eu digo, pois faz isso. O retrato vai simbolizar. O que quer dizendo? Nele fomos justificados dos nossos pecados. O batismo na cruz com Cristo é o atestado de óbito de todos os crentes eleitos que foram justificados pela fé na palavra de Deus. Alguém já disse que a vida oferece apenas duas alternativas: crucificação com Cristo ou autodestruição sem Ele. E essa co-crucificação foi no batismo da cruz. Porque os crentes foram batizados em Cristo de modo sobrenatural, eles agora professam o batismo nas águas de modo natural para testemunhar a sua experiência de fé na palavra de Deus. Pois o batismo nas águas é um símbolo do batismo na morte. Quando alguém é mergulhado ali na água, simbolicamente é a mesma coisa de que nós fomos mergulhados em Cristo. E quando se tira, é que nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Isso é simbólico. Primeiro parágrafo desse artigo diz assim: cremos que o batismo cristão é a imersão do crente em água, em total obediência ao exemplo de Jesus e à sua ordenança revelada nas Escrituras. Lemos aqui um exemplo deste batismo em Atos 8:36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que seja eu batizado? O batismo na cruz leva às águas. Vemos na igreja primitiva este ato sempre que alguém era convertido. Todos os que criam testemunhavam de sua fé pedindo batismo. Cremos que este batismo nas águas não salva ninguém, mas serve como um testemunho na vida dos salvos. Vejam o que aconteceu com o carcereiro da cidade de Filipos, quando creu em Atos 16:33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Não houve aqui qualquer classe de catequese. Houve apenas a fé e eles foram batizados. Porque é um ato de fé. A gente pode batizar uma pessoa sem fé? Pode. Ela está testemunhando dizendo que é fé quando não é. Eu não posso provar a fé. Não existe nenhum detectador de fé. Uma espécie de aparelho que possa mostrar se é fé ou não é fé. Há uma confissão. E é isso que é difícil para muitos. Nós queremos que a pessoa prove. E aí já não é mais fé. Já é constatação. Segundo, em nome do Pai, o batismo cremos que o batismo cristão é a imersão do crente em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porquanto este batismo traz
a chancela governamental da Trindade Santa. Vamos ler aqui Mateus 28, 19. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade é a base do Evangelho. E esta é uma declaração da Trindade em ação, afirma J.I. Packer. Hein? Leia. Até aqui hoje acho que li tudo, não? Está tudo ok? Se não tiver ok, a gente volta. Então, a base do Evangelho. Todo batismo em nome do Pai, nome de Jesus, deve sempre ser feito com o carimbo da Trindade em sua dimensão eterna. Olha aqui, neste texto, há muitas traduções dizendo assim, ide por todo o mundo, ide e pregai. Na verdade, o tempo verbal é um particípio, é indo. Enquanto você vai, enquanto você está indo, fazei discípulos. O imperativo é fazer discípulo, não é o ir. Enquanto você está indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí diz assim, ensinando-os a guardar. O ensinando vem depois do batismo. Primeiro ensina, depois batiza. Alguém fez um traço na... Por favor, bota esse texto aí para mim, porque fez uma cara feia ali agora, e eu tenho que mostrar a cobra e o pau. Não é heresia. Por favor, põe aí Mateus 28, 19 e 20. E ali está o id, de forma, a tradução não é boa essa. Se tivesse a outra Bíblia, eu mandava perder. Volta lá, vamos lá. Indo por todo o mundo, fazei discípulos, ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, tem umas traduções que diz batizando-as, não é batizando-as, não é as nações que se batizam, são as pessoas, batizando os discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, agora o 20. Vinte. É Mateus 19, agora 20. Ensinando-os. Viu? O ensinando vem depois. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco. Tem uma outra versão que diz, eu estarei convosco, está errada. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é eu estarei, eu estou. Ao eu sou e o eu estou permanente de Cristo na história do seu povo. É uma das coisas gostosas, eu hoje até falei isso no programa de Café e Fé. O Senhor nunca vai me abandonar. E eu estarei sempre na casa dele todos os dias até a consumação do século. Onde é a casa dele? É a igreja de Deus, a igreja do Senhor. O batismo não é mero ritual, não se trata de uma cerimônia apenas, mas da confirmação de uma realidade espiritual. Temos que promover o batismo olhando suas dimensões, além da física. Vamos ler aqui capítulo 4 de 2 Coríntios, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas.
O que está além das 3 dimensões é a nossa crucificação com Cristo. Quando eu faço o batismo, eu tenho que olhar não as coisas que se veem, mas nas que se não veem. Para que haja fé e para que a fé se desenvolva, nós não precisamos de evidências. As evidências só servem para trabalhar com as nossas emoções e compreensões, não para desenvolver a fé. A fé não precisa de evidências. Senão não é fé. Senão não é fé. Alguém acha que Deus não está falando. Ele já falou. Ele precisa falar quantas vezes? Mas eu queria que ele falasse comigo mais vezes. Isso é bobagem. Ele já falou uma vez. A sua fé pode se apropriar disso. Esse livrinho que a gente está estudando com os homens, o resto do Evangelho, tem um ponto lá que ele diz assim: eu não sou um buscador de Jesus, eu sou um descobridor. Preste bem atenção. Eu não vou buscar mais de Cristo, eu vou descobrir o quanto eu tenho de Cristo em mim. Porque ele já me deu tudo. Tudo dele. Até nós fizemos uma comparação assim. Eu ganho, não vou nem botar por comprar, porque não tem. Eu ganho uma fazenda de 100.000 hectares. Quanto é isso, hein? 40 mil alqueires. Que tamanho é essa bicha? É grande, não é? É grande. Uma fazenda de 40 mil alqueires, de 100.000 hectares, é grande. E eu ganho, e aí chego lá no centro da sede da fazenda, vejo a sede, vejo umas vaquinhas aqui e acolá, vejo... E aí? O que eu tenho? Eu só vi. Eu tenho que agora explorar o que eu tenho. É minha, eu ganhei, foi dado de presente, foi uma herança, eu ganhei, eu não tinha que conquistar, não comprei, é minha, mas eu tenho que agora conhecê-la e saber. Eu ganhei uma salvação, eu ganhei Jesus, ele é meu, agora o que eu vou fazer? Eu tenho tudo que ele tem, agora eu vou descobrir. Agora, eu sou um descobridor de tudo que eu tenho em Cristo Jesus. Isso é tremendo. Eu quero mais e mais de Cristo. Ele vai dizer assim: eu não vou lhe dar mais, eu já lhe dei tudo. Eu sou o seu tudo. O que você tem que fazer? Eu quero conhecer o que eu tenho no Senhor. 3. Para simbolizar num emblema solene e belo a sua fé no Senhor Jesus, crucificado, sepultado e ressuscitado, e a sua morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida. Tudo isto é o que representa o batismo. Mediante a nossa identificação a identificação deste crente com a morte de Cristo. Batismo na fé cristã é a consolidação da palavra de Deus com a experiência batismal do crente, mediante sua morte e ressurreição com Cristo Jesus. Vamos ler Colossenses capítulo 2, os versos 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E aqui Paulo junta os dois símbolos identificatórios, tanto de judeus quanto de cristãos. A circuncisão, que nós fomos circuncidados no corpo de Cristo, bem como o batismo, que fomos batizados no corpo de Cristo
mediante a sua morte. O batismo nas águas não é o símbolo, não é o simples mergulho num rio ou batistério, ou até o pingar de água na cabeça, mas a realidade espiritual da morte e ressurreição em Cristo. Eu estava em Miami e tinha um casal, uma menina que foi daqui, o marido dela não, era de Santos, e eles estavam, ele tinha crido, eu estava lá na casa deles, e ele disse assim: Glênio, o que eu faço para eu ser batizado? Eu digo: você crê em Cristo Jesus? Creio. Crê de todo o seu coração, porque foi isso que o Felipe perguntou para Eunico: tu crês? Ele disse: sim, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Você crê? Aí ele disse: creio. Eu digo: enche a banheira. Encheram a banheira, eu me ajoelhei e batizei ele dentro da banheira. Qual é a profissão de fé? Estava feita a profissão de fé. Como é que os apóstolos batizavam naquele tempo? Eles saíam e iam batizando. Batizaram cobra? Batizaram. Batizaram Simão o mágico? Mas batizaram gente que tinham experiência. 4. Que este ato deve preceder sua entrada na igreja como membro e comungante da ceia do Senhor, ou seja, a confissão de nosso batismo na morte antecede a comunhão dos santos. É saudável para a igreja a convivência entre mortos, entre os mortos em Cristo, que ganharam em seus espíritos a vida radiante da ressurreição. Para os primeiros cristãos, koinonia, que é a palavra comunhão, não era uma comunhão enfeitada de passeios quinzenais patrocinados pela igreja. Não era chá, biscoito e conversas sofisticadas no salão social depois do sermão. Era um compartilhar incondicional de suas vidas com os outros membros do corpo de Cristo, diz Ronald Sider. É uma vida que está participando deste corpo de Cristo. Como viviam os convertidos na igreja primitiva? Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui estão os 4 pilares que sustentam a confraternização da igreja sadia: sã doutrina, comunhão acessível e descomplicada, o partir do pão e as orações. Isso aqui é o que faz uma igreja saudável. A igreja se reúne em torno do Senhor e da sua mesa. A comunhão da ceia é de importância fundamental para o relacionamento da comunidade de fé. A ceia não é um lanchinho para enganar o estômago de carnais. É um banquete espiritual da graça que nos faz lembrar da plena suficiência de Cristo. Os elementos podem ser diminutos, mas são de grande valor em sua importância e significado espiritual. Aquele pedacinho de pão pode ser pequenininho, mas é ali para matar a fome de qualquer um que crê na suficiência de Cristo. Não é aquele pãozinho, é Cristo, o pão eterno. Aquilo é a história do bêbado que estava na igreja e ele viu o pessoal tomar o cálice, tomava e virava a cabeça assim. Aí quando chegou no final ele disse assim: moço, me dá um pouquinho daquele vinho lá. Porque esse vinho é que é bom. Ele toma só um tiquinho e já cai. Mas é só um pouquinho, já tem suficiência.
Eu sei que tem muitas brincadeiras que se fazem com isso, mas aqui é uma coisa importante. Uma vez um diácono me disse assim: mas eu só faço distribuir pão e vinho? Digo, você não se entendeu nada ainda na vida cristã. Você está querendo ser show? É um grande privilégio participar da mesa do Senhor, só pelo fato de saber que ali está todo o nosso projeto de redenção. Quinto, na qual os membros da igreja, pelo uso consagrado do pão e vinho, comemoram juntos a morte de Cristo, até que ele retorne. Foi assim que o apóstolo viu a sua prática. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Antigamente, havia nas igrejas batistas mais antigas, das quais eu participei ainda como menino, havia só um cálice. E se usava um hábito, os diáconos que levavam o cálice, as igrejas não eram muito grandes, mas eles levavam o cálice grande com, naquele tempo também não se usava vinho, suco de uva e uma toalha. Então era muito comum fazer isso, você tomava e aí ele fazia assim. O cálice era comum, mas em razão desta questão, alguns irmãos começaram a verificar o problema da bactéria, que era passada de boca em boca. Então eles criaram os cálices individuais, mas é um só no seu sentido, não precisa ficar, porque aí tem uma turma que está querendo voltar com cálice comum. Não tem problema assim. Eu já tomei chimarrão em rodada e tereré em rodada, por amor, evidentemente. Mas a gente pensa assim duas vezes, né? Tem que pegar aquela bomba e segurar na ponta assim. Não é por causa de outra coisa, não. É por causa das bactérias, né? Agora, o que precisa contaminar a gente é o fenômeno do sacrifício de Jesus Cristo. Para que nós participemos da ceia do Senhor, como ceia do Senhor, como algo libertador. A ceia do Senhor não é um tribunal de condenação de pobres penitentes, ou um torniquete de extrair confissão de culpa, mas sim o anúncio libertador da obra de Cristo na cruz, que nos leva ao trono da graça para experimentarmos a recorrência do seu amor eterno, que nos perdoa todos os nossos pecados de uma vez por todas, que nos perdoou todos os nossos pecados de uma vez por todas. É isto que nós temos que ter consciência. Há um momento solene, a ceia do Senhor traz-nos a lembrança, a morte e a ressurreição de Jesus e a mensagem do seu retorno para buscar o seu rebanho que vive para a sua glória. É só botar uma pequena pimentinha aqui para temperar. Hoje eu vi fizeram com uma pobre alma adoecida, comer um pedaço de scorpion. Você sabe o que é scorpion? É aquela pimenta que é 600 vezes mais
quente do que a Malagueta. E aí fizeram o pobrezinho, eu acho que aquele negócio devia ser, levar para a polícia para prender aqueles caras, fazer aquele pobrezinho, que ele é adoecido, a comer um pedaço daquela Scorpion. E ele disse que ele era macho e ele podia comer. Mas só que aquilo é uma coisa monstruosa. E ele saiu e bebia água, e a turma rindo do pobrezinho. Eu vou botar um pouquinho de pimenta aqui, né? Jesus está voltando. Presta atenção nos sinais dos céus. Presta atenção nos sinais da terra. O Senhor está voltando. Não sei. 2000 anos atrás já diziam que ele estava voltando e até hoje não voltou. Pedro fala sobre isso. Ele diz que haveria muitos que iam se escandalizar. Diz, há tanto tempo que se fala disso, nunca voltou, você... Mas está voltando. Prepara o passaporte. Eu vou aos Estados Unidos no mês de outubro e eu estava lá vendo que eu estou com 2 passaportes. Um passaporte, eu tenho o visto americano. No outro, que já aquele ficou caduco, o outro. E essa semana eu disse, deixa eu ir ver os meus alfarrábios, onde é que estão guardados, para ver se está em dia. Ah, tá. É até 2022. Então dá para ir. Como é que está seu passaporte? Virá como ladrão de noite. Não sei que dia, mas é bom. É só a pimentinha que eu queria botar. Não é Scorpion. É do Cordeiro. 6º. Ato esse precedido sempre por um solene exame próprio dos que tomam parte, significando sempre contrição e gratidão. Contrição falando do nosso permanente arrependimento e gratidão de nossa eterna adoração. Vamos ler 1 Coríntios 11, 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Ela está perguntando, sem discernir o corpo é exatamente sem perceber a realidade que nós somos dentro do corpo de Cristo e a obra que Cristo fez em favor da sua igreja. Se nós não soubermos discernir isto, nós estamos comendo juízo para nós mesmos. A ceia é um momento importante. Não podemos tratar isso com leviandade. Agora, ninguém precisa fazer da ceia, como eu disse, um tribunal de condenação. Nem tampouco um torniquete de extrair confissões. Isso é de coração para coração. Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor me tirou desta lama. Eu ouvi um trecho hoje que alguém me mandou, do pastor Hernandes Dias Lopes, sobre o arrependimento da igreja evangélica do Brasil. Muito bom. Ele disse, nossas igrejas precisam arrepender-se do que estão fazendo, porque temos feito da igreja um comércio, dos púlpitos um balcão de negócio. Nós estamos fazendo das coisas, nós queremos crescimento e dinheiro, nós não estamos querendo ver vidas sendo transformadas. E precisamos, como disse o F.F. Bruce, precisamos nos arrepender até mesmo do nosso arrependimento passado.
Fomos batizados por causa de nossa morte com Cristo e participamos da ceia para pregar a morte de Cristo e, consequentemente, a nossa morte com Cristo. Portanto, vivamos em profunda adoração e gratidão pela morte e ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.